Se você está programando e planejando uma viagem para a Itália e não sabe quantos dias colocar em cada cidade, assista esse vídeo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu sou a Sá Baroni, especializada em viagens personalizadas para a Europa. E hoje eu vou te contar como dividir a sua viagem pela Itália para que você aproveite ao máximo em cada cidade. Bom, se a gente está falando de uma viagem apenas para a Itália, eu vou citar aqui quais são as cidades que a maioria dos meus clientes, seja a primeira vez na Itália, tem o desejo e o sonho de conhecer. Roma, Florença, muitos clientes têm a vontade de conhecer a região da Toscana, que é aquela região do agroturismo, das vinícolas, que fica próximo a Florença. Veneza, Verona e Milão. Mas, Sá, quantos dias colocar em cada lugar? Gente, essa é a dúvida de 99% das pessoas, dos clientes, dos seguidores. Eu recebo essa pergunta praticamente todos os dias no meu Instagram, no meu WhatsApp. Então, vamos começar do começo. A primeira dica que eu sempre dou para os meus clientes de consultoria, para os meus clientes que eu estou montando uma viagem personalizada e um roteiro personalizado, se a gente for falar somente da Itália, a primeira dica que poucas pessoas falam é: chegue por uma cidade e saia pela outra. Isso vai te ajudar a economizar tempo e a evitar que você gaste dinheiro desnecessário de deslocamento interno pela Itália. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Agora vamos falar aí das cidades. Quantos lugares em cada cidade? Como que eu divido os roteiros pela Itália? Roma. Se você chega aí logo cedo no aeroporto de Roma, eu sempre recomendo o cliente ficar o dia da chegada e mais 2 dias inteiros. Bom, então você está falando para mim que 3 dias em Roma é o suficiente? 3 dias em Roma é o suficiente, levando em consideração que nós vamos fazer a parte trivial de Roma, que nós vamos conhecer mesmo o geral de Roma. Fontana di Trevi, Panteão, Via del Corso, as Piazzas, Coliseu, Fórum Romano, Monumento Vittorio Emanuele, a região do Vaticano, Castelo San Angelo, Ponte San Angelo, o bairro de Trastevere. Tudo isso, com equilíbrio, com planejamento e com conhecimento, você consegue fazer tranquilamente em 3 dias. Florença, eu preciso ficar hospedado? Normalmente, eu sempre falo para o cliente ir se deslocando até chegar, no caso, vamos supor que o cliente vai embora de Milão. Então, o cliente sai de Roma no 3º dia, seja noitão ou seja no 4º de manhã, e vai para Florença. Em Florença, a gente coloca os principais pontos turísticos, os principais cartões postais, lembrando que não existe regra e não existe certo ou errado, existem adaptações em roteiros. Por exemplo, eu tenho clientes que querem passar o dia inteiro no Vaticano, como eu tenho clientes que vão de manhã e antes do meio-dia já foram embora. Por isso que a importância de um roteiro personalizado faz a total diferença na sua viagem. Por isso que eu falo que quando o cliente compra um roteiro padrão na internet, o cliente fica muito mais confuso do que antes, porque é um roteiro padrão, é aquela coisa, um geral, e não é personalizado, não é pensado no estilo do cliente. Então, hoje eu estou dando um geral para vocês de quantos dias em cada lugar, mas vale a pena vocês não esquecerem que cada um tem um estilo, cada um tem um gosto, cada um tem um sonho e cada um tem uma preferência. Bom, então falando de Florença, gente, falando de Florença num geral, existem vários lugares que as pessoas gostam de entrar, existem vários passeios, então eu vou falar um geral aí para você ficar um dia, uma noite. Então a gente está falando aí da Galeria Uffizi, da Galeria Academia, Ponte Vecchio, Rio Arno, Duomo, algumas catedrais, Mercado Central,
Porcelino lá, que é onde tem o porquinho que você passa a mão lá no fuço dele para dar sorte. Restaurantes mais históricos, como uma Trattoria Zazà. Alguns cafés icônicos, onde tem muita história nele. O Carrossel, algumas praças. Então, a Piazza Michelangelo, né, que muitas pessoas amam ir ver o pôr do sol lá, principalmente na época de primavera, verão. Então, falando de um geral, em um dia e meio, a gente consegue explorar. De novo, dependendo do que o cliente quer entrar e aonde o cliente quer entrar. Em muitos casos, a gente tem que esticar mais dias, porque o cliente tem algumas preferências. Quando a gente fala aí da região da Toscana, a região da Toscana ela é mais complexa, é uma região que não existe transporte público, então para você ir para a região da Toscana tem algumas possibilidades. Passeios fechados por excursão, onde você sai de Florença de manhã, volta de noite e você conhece determinadas cidades. Se hospedar em alguma região da Toscana, seja Siena, seja Pienza, seja San Gimignano, para que você consiga alugar um carro e conhecer, explorar mais dessas cidadezinhas, das estradas, das vinícolas, degustações e tudo mais. E existe também a opção de você contratar um transfer particular, onde ele vai ficar à sua disposição e vai te levar de Florença para 2, 3 cidades num dia, volta para Florença. E assim faz por 2 ou 3 dias. Por isso, novamente, a importância de um roteiro personalizado, porque nós vamos entender o objetivo da viagem e eu vou sugerir sempre a melhor opção para cada cliente. Saindo de Florença, indo para Veneza. Vale a pena se hospedar em Veneza? Depende muito do perfil do cliente. A gente tem que levar em consideração que Veneza é uma cidade onde não entra carro, que quando você chega de trem você tem que andar com a mala, as ruas são péssimas. Então, eu tenho muitos clientes que optam em fazer um bate-volta de Florença para Veneza, para não ter essa parte desse perrengue que é mala, que é andar e tudo mais. Então, falando de Veneza, quantos dias é necessário? Se você for ficar hospedado lá, eu diria que 1 dia e meio, dependendo do que você quer fazer. Então, se você quiser fazer só a parte trivial, da Basílica, Palácio Ducal, Praça São Marcos, as pontes famosas, Rialto, Ponte do Suspiro, passeio de gôndola, 1 dia é o suficiente. Agora, se você quiser fazer um passeio para Ilha de Murano, Ilha de Burano, 1 dia e meio. Então, tudo, novamente, depende do estilo da viagem. Verona, uma cidade encantadora, apaixonante, onde respira amor, onde tem toda uma história de amor. É uma cidade pequena que também, dependendo do que o cliente quer fazer, do sonho de cada cliente, se a gente está falando aí de parte histórica, de parte cultural, 1 dia também é o suficiente. Agora, tem clientes que fazem de Verona um passeio para o Lago de Garda, então precisa ficar mais de 1 dia. Então, tudo vai depender. Então, olhando assim para a lógica, né, esquecendo estilo, esquecendo perfil, olhando só quantos dias, então nós estamos falando de 3 dias em Roma, de 1 a 2 dias em Florença, 1 dia e meio em Veneza e de 1 a 2 dias em Verona. Chegando em Milão. Milão também é uma cidade pequena, onde não tem tantas coisas turísticas para fazer. Então, a gente está falando aí da Duomo, da Galeria Emanuele, das ruas ao redor, né, das lojas, de algumas ruazinhas charmosas. Estamos falando também da Pinacoteca, do Museu da Última Ceia, que é um lugar que eu super recomendo de visitar. Quadrilátero da Moda, que é como se fosse a nossa Oscar Freire aqui no Brasil. E um bairro pouco conhecido, a maioria dos clientes que me contratam para roteiro em Milão nenhum conhece, que é um bairro chamado bairro de Navigli, que é um bairro charmoso, boêmio, com um canal, com vários bares ao redor desse canal, onde as pessoas sentam, comem, tomam um aperol, ficam conversando, então é um bairro mais boêmio. Então, falando de Milão, 1 dia e meio, a depender do que você quer fazer também. Mas, lembrando que de Milão, a gente consegue fazer alguns bate-voltas que eu, ao meu ver, se você está lá, eu acho muito válido pensar. O primeiro deles é o bate-volta, é o passeio fechado, saindo de Milão de manhã, que é o passeio do Bernina Express, que é um trem
mais famoso do mundo, que ele cruza os Alpes italianos e vai até St. no caso desse passeio, na Suíça. É um passeio maravilhoso, inesquecível, que eu indico para todos os meus clientes e todos que fazem me agradecem pela experiência que eles tiveram. É um passeio que dura o dia inteiro, é um passeio que aparentemente parece ser cansativo, mas quando você está lá vivenciando paisagens, Alpes, pontes, coisas que você nem imagina, você esquece do cansaço. E um outro bate-volta que eu acho válido também é um bate-volta para o Lago de Como. Tem várias excursões que saem de Milão e vai para o Lago de Como, faz algumas ilhas e aí retorna para Milão à noite. Então, falando de Milão, da parte histórica, da parte central, de um dia e meio, a depender do estilo, né, de cada um. E se for colocar bate-voltas, a gente considera aí de 2 a 3 dias, a depender do roteiro e a depender do que o cliente quer fazer. Então, falando aí no geral, seria mais ou menos isso. Eu pego muitos clientes que quando me contratam já tem hotéis reservados, já tem voos fechados, só para fazer o roteiro, e aí tem lá 5 dias em Roma, 4 dias em Florença, 3 dias em Veneza. A gente tem que caçar coisas para fazer, sendo que poderia ser uma viagem muito mais inteligente e aproveitar muito mais. Óbvio que existe coisas para fazer. Existem passeios fechados de Roma, a gente consegue colocar Tivoli, que é uma cidade a 40 minutos de Roma, encantadora, maravilhosa. Conseguimos colocar passeio para Nápoles, Costa Amalfitana. Existem várias possibilidades. Mas, se a gente faz com bastante estratégia, a gente não precisa ficar caçando as coisas, né? Então, vamos preencher, já que eu estou aqui, eu vou ter que preencher o buraco. Então, quando a gente faz um roteiro personalizado, quando a gente contrata um profissional da área que realmente conhece, que entende o estilo da pessoa que está indo viajar, que entende o objetivo da viagem, não fica buraco, não fica esse negócio, vamos ter que improvisar porque eu peguei demais. Então, com os meus clientes, todos os meus clientes que me contratam para organizar o dia a dia da viagem, lembrando que eu monto o roteiro para você e com você. A palavra final sempre é do meu cliente. Eu vou dando os comandos e o cliente vai acatando ou não, mas ele vai tendo um norte. Então, se você quiser ter mais informações de como é ter um roteiro personalizado para a Itália, para você aproveitar o máximo da Itália, de cultura, de gastronomia, sem que você fique aí perdido, sem saber o que fazer, clique nesse link que vai ser um prazer eu te ajudar na organização da sua viagem. Um super beijo!